Olá, pessoal. Como eu tinha falado com vocês, estava no nosso cronograma. O nosso planejamento dessa semana era finalizar aquela parte introdutória, aqueles conceitos gerais e iniciais relativos a controle de condicionalidade, e já adentrarmos no controle difuso, estudar um pouco mais as particularidades do controle difuso. Aí a gente fecharia a matéria da nossa segunda prova e após a prova nós vamos ter o finalzinho aí do semestre para a gente aprofundar no controle concentrado. Aí nós vamos estudar as ações constitucionais e vamos tentar, com o tempo que nos resta, aprofundar nisso aí. Então, para a aula de hoje, ficou um vídeo que eu chamei de primeira parte, né, um primeiro vídeo, e agora eu vou fazer esse vídeo relativo ao controle difuso, propriamente dito. Vou trazer aqui os slides que já estão na plataforma para vocês acompanharem. Eu gosto sempre de retomar, né, para a gente dar uma aquecida aí. Imagino que vocês estão começando a sentar para assistir o vídeo, então a gente dá uma aquecida com o resumo do que eu trouxe de conceitos iniciais, conceitos gerais para vocês, né? Então, supremacia da Constituição, supremacia material da Constituição, ou seja, as normas materialmente constitucionais, as normas que têm aquele conteúdo essencialmente constitucional, seja princípios, sejam do tipo regras, né? Sejam normas do tipo princípio, sejam normas do tipo regras. Se tem conteúdo material, é algo superior, né? É algo hierarquicamente superior às demais normas que não têm conteúdo constitucional. Mas o que nos importa no controle é aqui essa supremacia formal, são as constituições que, além de trazer essa supremacia material, trazem também uma supremacia formal, ou seja, são constituições estruturadas de forma rígida. Elas têm um procedimento específico de alteração das normas constitucionais, diferente do procedimento utilizado para as normas infraconstitucionais. Isso gera uma hierarquia formal que permite, então, eu fazer aquela análise de objeto e paradigma, objeto e parâmetro de controle, que a gente viu muito no que eu chamei de primeira parte da aula, no meu primeiro vídeo. É importante a gente entender qual que é o nosso parâmetro de constitucionalidade. A gente estabeleceu como sendo o texto vigente da nossa Constituição formal, ou seja, aquilo que está positivado, formalizado na Constituição Federal de 1988. O que eu quis dizer com o texto vigente é a Constituição de 88, ou seja, a Constituição promulgada pelo Poder Constituinte originário, mas mais todas as emendas constitucionais promulgadas pelo Poder Constituinte derivado reformador. Nós vamos aceitar, né, o STF tem acolhido também como parâmetro de constitucionalidade princípios implícitos à Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Falamos da possibilidade do controle de constitucionalidade por ação ou por omissão, ou seja, quando o poder constituinte derivado reformador se omite, se abstém de regulamentar uma norma constitucional, essa não ação do legislador pode implicar em uma inconstitucionalidade que também estaria, então, passível de controle. O controle pode ser do ponto de vista formal ou material. Formal é porque exige uma observância do procedimento legislativo. Esses pontos de vista é porque a conformidade do meu objeto de análise com o nosso parâmetro de controle, com o nosso parâmetro de constitucionalidade, a adequação tem que ser total, tem que ser integral.
Então, essa adequação tem que ser tanto do ponto de vista formal, ou seja, a completa observância do procedimento legislativo, quanto do ponto de vista material, com a completa observância das regras e princípios constitucionais. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio ou posterior. Prévio é quando a norma ainda não adentrou no ordenamento jurídico, então eu faço uma análise se o que eu pretendo colocar no ordenamento jurídico está adequado com a Constituição. Se eu chego à conclusão que sim, eu sigo em frente e pretendo e faço a inclusão dessa norma no ordenamento jurídico. E o controle posterior é quando a norma já entrou no ordenamento jurídico, ou parece que entrou, né? Tem toda a aparência de constitucionalidade, de adequação, então ela parece ter entrado no ordenamento jurídico, e aí eu levo para o Poder Judiciário para definir se ela deve continuar no ordenamento jurídico ou não. E o controle difuso e controle concentrado, que são onde nós vamos nos aprofundar. O difuso feito por todos os juízes e o concentrado é competência do STF. E, por fim, eu falei sobre a natureza da decisão, se ela é declaratória ou se ela é constitutiva. E nós chegamos à conclusão que nós adotamos no Brasil a teoria de que essa decisão seria declaratória. Ela é baseada na teoria da nulidade de algo que é inconstitucional. Então, algo que é inconstitucional é nulo, nasce nulo, eu não posso reconhecer qualquer efeito. E, por consequência, eu tenho a tendência de procurar um efeito, de garantir um efeito ex tunc, ou seja, um efeito total, um efeito retroativo. Ao contrário, os países que adotam uma natureza constitutiva, que adotam a teoria da anulabilidade, eles acabam tendo um efeito ex nunc, um efeito a partir de agora, um efeito prospectivo. Mas vimos também essa tese da modulação dos efeitos, né? Então, esses efeitos ex tunc e ex nunc não são assim tão claros e fechados, do tipo, aqui no Brasil é sempre efeito ex tunc, onde adota, na Áustria, por exemplo, onde adota a teoria constitutiva, é sempre efeito ex nunc. As duas teorias tiveram que adotar flexibilizações em prol da segurança jurídica, da boa-fé. Nós vamos nos aprofundar nisso. Então, agora o objeto da nossa aula de agora, né, dessa parte da aula, desse segundo vídeo, o controle difuso, também chamado de controle de exceção, ou controle de defesa, ou controle aberto. Isso de ser controle de exceção, controle de defesa, tem a ver com o fato dele ser incidental, que nós já vimos, né? Nos nossos conceitos gerais, a gente viu naquele quadro que eu separei, o controle difuso, controle concentrado, de exceção ou de defesa no sentido de que ele é uma exceção, ele é um prejudicial na discussão do meu mérito, né? Ele é um argumento de defesa dentro do meu mérito, ele não é o meu mérito, tá? Ele é um argumento de defesa, ele é um argumento de exceção, ele é um incidente, ele é algo prejudicial ao que eu realmente quero, que é o mérito da minha ação. E controle aberto no sentido de estar aberto a todos. Qualquer processo judicial tem a potencialidade, tem a possibilidade de trazer em si uma discussão constitucional. Então, em qualquer processo que eu interponha como advogada ou como cidadã, se houver uma questão constitucional, eu tenho direito de discutir, de pedir que o Poder Judiciário faça esse controle de constitucionalidade. Por isso também, então, aberto. Quanto ao momento, ele é um controle claramente repressivo ou posterior, né? Eu estou falando de uma ação judicial. Então, a lei já existe, né? Já foi publicada, aparentemente está lá no ordenamento jurídico, e pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário. O controle difuso se verifica, então, num caso concreto,
uma outra característica dele que a gente viu naquele quadro, né? É dele ser um controle concreto. Eu tenho um caso concreto, eu tenho uma lide, um litígio, e a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental, prejudicialmente ao exame do mérito. Então, também já falei, é como se a gente dividisse a decisão que vai ser feita pelo juiz em duas. Primeiro, ele vai ter que fazer o controle de constitucionalidade, fazendo a análise se aquela lei, se aquele ato normativo ali pertinente àquele caso, pertinente àquele caso concreto, àquela matéria. Eu vou fazer uma análise, ele vai ser meu objeto de análise, a Constituição vai ser meu paradigma de controle, eu vou verificar se essa lei é constitucional ou não, aí o juiz define. Ou ele declara a inconstitucionalidade, ou ele declara a constitucionalidade. Ponto. Dali, ele vai decidir o caso concreto. Então, ele precisa tomar as duas decisões. Ele precisa decidir sobre a constitucionalidade e ele precisa decidir a lide. Então, só formalizando, né, colocando aqui o passo a passo disso que eu acabei de falar, dessa divisão, vamos dizer assim, da decisão judicial dada em controle difuso. Eu tenho uma causa de pedir processual, que vai ser a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pertinente à matéria em debate, e eu tenho o pedido propriamente dito, que é a solução do litígio, a classificação do conflito, que depende de que primeiro se defina se a lei ou ato normativo é constitucional ou não. No que diz respeito à inconstitucionalidade, então aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira parte da decisão, não há vencido ou vencedor, certo? Mas no que diz respeito ao mérito, sim. Né? Eu vou ter um vencido ou um vencedor. A ação será julgada procedente ou improcedente, ou parcialmente procedente, que também cabe. Até aqui não tem grandes novidades, a gente já tinha discutido sobre essa questão, inclusive já fazendo o comparativo com controle concentral. Então, vamos seguir. Quem pode alegar? Quem pode pedir ao Poder Judiciário que seja realizado um controle de constitucionalidade difuso? Eu coloquei aqui entre parênteses essa palavra legitimados, para a gente já fazer depois o confronto com os legitimados a iniciarem o controle de constitucionalidade concentrado, tá? Mas, na verdade, não é esse o termo, porque aqui eu estou dentro de um processo subjetivo, né, com partes processuais e tudo mais, um litígio, uma lide e tudo mais. Mas aqui é só para a gente já fazer o comparativo, né? Então, quem pode solicitar ao Poder Judiciário que realize um controle de constitucionalidade difuso? As partes do processo, terceiros intervenientes naquele processo, né? Então, assistentes, litisconsortes, ou o Ministério Público, se o Ministério Público, obviamente, estiver atuando naquele processo, ok? E aí eu já quero deixar uma questão para vocês trazerem, discutirem comigo na aula de amanhã, que é: o juiz poderia reconhecer de ofício a inconstitucionalidade? Ou seja, sem que as partes, terceiros intervenientes ou Ministério Público tenha suscitado, né, essa inconstitucionalidade, tenha pedido este controle de constitucionalidade, tenha alegado como argumento de pedir, como causa de pedir ou como argumento de defesa a inconstitucionalidade de uma lei. Então, sem que as partes tenham falado nada, o juiz pode se recusar a aplicar uma lei por julgá-la inconstitucional? Então, o caso, as partes colocam ao Poder Judiciário um caso concreto, um litígio, e falam: olha, o que rege é um contrato, vamos supor, um contrato de locação, então regido pela lei de locação. Se o juiz entende que a lei de locação inteira ou um artigo específico da lei de locação que incidiria ali no caso, que está sendo discutido, argumentado pelas partes, ele entende que ele tem um convencimento dele de que aquilo é inconstitucional, ele pode
declarar, ele pode considerar essa inconstitucionalidade nesse processo e deixar de aplicar a lei, mesmo que isso não tenha sido colocado pelas partes? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se der tempo, deem uma pesquisada para a gente poder discutir na aula de amanhã. Bom, qual que é o objeto, então? Naquele quadrinho que eu fiz, né? Do objeto de análise, embaixo que tem fundamento de validade na minha Constituição, que é o meu paradigma de controle. Então, o que pode ser meu objeto de análise em sede de controle difuso? Aqui já vem uma questão, uma diferença, uma particularidade do controle difuso com relação ao controle concentrado. O objeto, as possibilidades de objeto de análise no controle difuso são extremamente amplos, ao contrário do que ocorre no controle concentrado de constitucionalidade. E eu transcrevi aqui um trechinho do Gilmar Mendes. Subsiste um espaço residual expressivo para o controle difuso, relativo às matérias que não são suscetíveis de exame no controle concentrado. Então, para o controle concentrado, eu tenho uma série de requisitos que veremos a seguir, né? Não é todo mundo que é legitimado, então não é um controle aberto como é o difuso. Nós temos alguns legitimados específicos e eu tenho alguns objetos de análise específicos. Eu tenho alguns instrumentos normativos, alguns atos normativos que podem ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado. Então, o resto que não está lá previsto como possível de um controle de controle de constitucionalidade concentrado, não são passíveis de controle de constitucionalidade? São. Mas aí eu só vou conseguir discutir se eu tiver um litígio, se eu tiver um caso concreto que permeie essa questão constitucional, aí eu vou levar essa questão constitucional dentro do meu processo subjetivo, do meu processo individual ali da minha lide, tá? Então, tem alguns exemplos aqui nesse trecho. Então, o controle difuso, ele é residual. O que eu não posso discutir lá no controle concentrado, eu posso discutir no difuso, tá? Interpretação direta de cláusulas constitucionais pelos juízes e tribunais, direito pré-constitucional, controvérsia constitucional sobre normas revogadas, controle de constitucionalidade do direito municipal diretamente em face da Constituição Federal, porque quando nós formos estudar os requisitos para eu conseguir acessar o controle de constitucionalidade concentrado, vocês vão ver que essas hipóteses aqui não estão lá. Então, nada disso eu conseguiria levar para uma discussão abstrata, em tese, em controle concentrado. Mas, se eu tiver um litígio que envolva essas questões, eu vou conseguir discutir em controle difuso. Então, basicamente é o seguinte, tudo que está no nosso ordenamento jurídico, se eu conseguir demonstrar o fundamento de validade direto na Constituição, eu posso solicitar o controle de constitucionalidade difuso no meu processo, tá? Mas é importante, vamos lembrar desse requisito. O instrumento normativo, o ato normativo que eu quero impugnar na sua constitucionalidade, ele precisa ter fundamento de validade direto na Constituição. Ele não pode ser um decreto que regulamenta uma lei, ok? Porque esse decreto, o fundamento de validade dele é na lei. Então, neste caso, eu vou pedir para o juiz fazer um controle, uma análise de legalidade. Agora, a lei que tenha fundamento direto na Constituição, aí com relação à lei, frente à Constituição, eu peço ao juiz para fazer um controle de constitucionalidade daquela lei frente à Constituição. Então, inclusive, no mesmo processo, eu posso ter essas duas perspectivas. Eu falo para o juiz o seguinte, olha, no meu caso, é a lei ordinária, número tal, que é pertinente aqui ao meu litígio em debate. E aí eu falo, essa lei, ela é inconstitucional, ela está incompatível, ela está inadequada com a Constituição, ou sob o ponto de vista formal,
do seu processo legislativo de elaboração, ou sob o ponto de vista material, com relação ao conteúdo, né? Ele viola, eles não estão de acordo com os princípios e com as normas constitucionais. E eu posso alegar também, olha, caso o juiz não entenda que a lei é inconstitucional, ou seja, o juiz entendeu que a lei é constitucional, então eu preciso observar a lei. Eu posso questionar, olha, ainda que a lei seja constitucional, o decreto que regulamenta essa lei é ilegal, porque o decreto não está observando a lei por esse motivo. E aí pode ser que o juiz fale, não, a lei é constitucional, mas realmente o decreto transbordou, o decreto está inadequado com a lei, e aí eu posso continuar ganhando a ação, mas sob esse segundo fundamento, que já é um fundamento de legalidade. Então, agora vamos para o procedimento. Como que é o procedimento para arguição e para julgamento, para análise, né? Para que se realize um controle de constitucionalidade do tipo difuso? Na primeira instância, eu não tenho um procedimento específico, tá? Então, quando já na minha petição inicial ou na minha contestação, ou seja, quando o processo inicia lá em primeiro grau, em primeira instância, eu já trago, né, o processo já começa com essa questão constitucional, ou durante o processo, em razão de uma decisão que uma decisão interlocutória dada pelo juiz, surge uma questão constitucional, enfim, mas o processo está lá em primeira instância, em primeiro grau, surge a questão constitucional, ela pode ser colocada no processo sem nenhum procedimento específico, tá? Eu vou colocar na minha petição inicial, ou eu vou colocar como argumento de defesa na minha contestação, ou uma petição simples atravessada no processo, no decorrer do processo, tá? Eu não preciso de um instrumento, não vai formar um processo em apenso, em apartado, aquilo vai ser discutido dentro dos próprios autos, mediante petição no processo, tá? Ao final, né, depois da instrução probatória e tudo mais, quando o juiz for proferir a sentença de mérito, ele primeiro vai ter que analisar essa questão constitucional, ele vai ter que fazer o controle de constitucionalidade, de forma difusa, portanto, e depois ele vai, então, analisar o mérito de acordo com a conclusão que ele chegou com relação à constitucionalidade. Já na segunda instância, já é um pouquinho diferente. E como que essa questão constitucional pode chegar nos tribunais, né, na segunda instância? Pode ser ou através de recurso, né? Então, a questão constitucional estava já no processo lá na primeira instância, o juiz decidiu, a parte que não concorda, né, se o juiz, enfim, independente se o juiz julgou procedente ou não, a parte vencida, a parte que não concordou com o controle de constitucionalidade feito pelo juiz, ele pode devolver essa questão constitucional para o tribunal. Então, ele vai levar para o tribunal através do recurso. Então, no recurso, ele vai pedir para o tribunal revisar, reformar esse controle de constitucionalidade feito pelo juiz de primeiro grau, tá? Mas também essa questão pode chegar no segundo grau, na segunda instância, no tribunal, pela primeira vez, tá? Por exemplo, se for a sentença que fizer nascer uma questão constitucional. A parte vencida entende que os fundamentos da sentença foram inconstitucionais ou, né, teve alguma questão processual ali ao longo daquele processo que foi considerada inconstitucional pela parte, enfim. Pode ser que a questão constitucional surja depois do julgamento de primeira instância, e aí é possível que eu leve para o tribunal, para a segunda instância. Bom, chegando lá na segunda instância, como que se dará esse controle de constitucionalidade pelos tribunais? Isso está previsto no Código de Processo Civil. Está lá no capítulo 4 o seguinte, do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Aqui, ó. Então, vai ser um incidente.
Mas esse incidente, já vou deixar claro para vocês, ele tramita, ele acontece ali dentro do processo, tá? Eu não passo a ter dois processos, um para discutir esse incidente de inconstitucionalidade e outro para discutir o mérito, não. É tudo discutido ali junto, dentro das mesmas peças processuais, dentro das mesmas decisões. O artigo 948 diz o seguinte: arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Ou seja, a primeira diferença da segunda instância. Não, a questão constitucional, arguída em controle difuso, não pode ser decidida monocraticamente pelo relator, ok? Quando o processo chega em segunda instância, o segunda instância a gente já sabe o segundo grau, né? O processo ele é julgado por um colegiado de magistrados e não mais por um juiz singular, como aconteceu na primeira instância, no primeiro grau. E então o processo ele é distribuído para um relator, que será responsável por fazer o relatório de tudo que aconteceu naquele processo, e ele profere o primeiro voto, e então ele coloca, né, coloca o relatório e o voto dele à disposição dos seus pares, que vão fazer a revisão e vão dizer se eles concordam com ele ou não. Então, é um julgamento colegiado, mas que é liderado pelo relator. Tá? Os outros, eles vão votar de acordo com o relator ou não. E aí, caso não estejam de acordo com o relator, eles apresentarão as suas divergências, seus votos divergentes de forma fundamentada, e aí a maioria ganha. A maioria vai ditar, né, o resultado. Então, chegou na segunda instância uma questão constitucional, o relator não pode decidir. Se ele recebeu o processo, ao fazer o relatório daquele processo, ele identifica uma questão constitucional, arguída ou já veio, né, arguída lá da primeira instância, inclusive já foi analisada pelo juiz, ou está sendo arguída pela primeira vez agora, né, na petição recursal, na petição dirigida ao tribunal, ele precisa apresentar isso para a turma ou para a Câmara. Por que isso? Por que o relator não pode decidir? Porque o artigo 97 da Constituição Federal diz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, no que diz respeito aos tribunais, no que diz respeito à segunda instância, a Constituição criou um requisito, criou uma cláusula de barreira, né, chamada, na verdade, pela doutrina de cláusula da reserva do plenário. A competência para analisar as questões constitucionais é do plenário ou órgão especial. Essa nomenclatura, plenário ou órgão especial, vai depender do regimento interno de cada tribunal, tá? Alguns tribunais têm órgão especial, outros não têm, então vai ser o plenário. Mas o plenário, basicamente, seriam todos os membros daquele tribunal. E o órgão especial não são todos os membros, tá? Mas é uma grande quantidade de membros, eu não sei falar para vocês exatamente quantos são, mas tem uma renovação desse órgão especial, mas tem ali uma quantidade muito grande dos membros que representa aquele plenário. E então essa condição estabelecida pela Constituição é uma condição de eficácia jurídica da decisão de declaração de inconstitucionalidade. Então, o relator, se ele decidir monocraticamente, sem levar isso para o órgão especial ou para o plenário, essa decisão vai ser ineficaz, tá? Então, é condição constitucional para que os tribunais de segundo grau de segunda instância decidam de forma difusa uma questão constitucional. É necessário o voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do órgão especial, tá? Depois de colocado
Em seguida, então, sabendo disso, né? Já que sabendo que eu preciso da manifestação do órgão especial ou do plenário, vamos ver então como que continua o procedimento. Por quê? O Código de Processo Civil falou que o relator vai colocar a questão para a turma ou para a Câmara. Lembrando que os tribunais são divididos em turmas ou câmaras, essa nomenclatura também vai depender de cada tribunal, e que são os órgãos colegiados. Nós vamos ver aqui para frente, nós vamos chamar eles de órgãos fracionários, porque eles são frações desse tribunal. Mas a Constituição fala que a declaração de inconstitucionalidade tem que ser pela maioria absoluta dos membros todos, ou pelo menos daqueles membros que compõem aquele órgão especial. Então, vamos ver como que segue o Código de Processo Civil no procedimento. Então, foi para a turma ou para a Câmara, que vão ser, normalmente vão ser 5 julgadores, né? 5 desembargadores. Aí o relator vai colocar para a turma ou para a Câmara para análise só de questão constitucional, ok? Aqui eles pararam, suspenderam ali aquele processo, eles vão pensar aquela questão constitucional e vão decidir aquilo primeiro. Depois nós vamos voltar para o processo para decidir o mérito, tá? Não vamos nos esquecer que quando eu trato de controle difuso, eu tenho sempre essa duplicidade de decisões. Eu vou ter a decisão constitucional, vou ter o controle de constitucionalidade e vou ter a decisão referente ao mérito. Então, vamos lá. Aí a arguição, ou seja, essa questão constitucional, foi decidida, se ela for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Então, a turma ou a Câmara analisou, fez esse controle de constitucionalidade prévio e rejeitou, ou seja, é constitucional. Nesse caso, eu prossigo para a apreciação do mérito. Então, eu volto lá para o relator e o relator vai proferir o voto dele, destacando isso, né? Ó, nós, a turma, julgamos a questão constitucional foi rejeitada, né? A arguição de inconstitucionalidade foi rejeitada, então nós declaramos constitucional por unanimidade ou por maioria, e aí agora eu vou, em razão disso, e conforme esse entendimento, eu vou julgar o mérito. Por quê que nesse caso eu não vou precisar então do maioria absoluta? Porque a exigência da maioria absoluta é para declarar a inconstitucionalidade. Aqui, se eu estou tendo a rejeição da arguição de inconstitucionalidade, significa que eu estou reconhecendo a constitucionalidade. E a constitucionalidade, na verdade, ela já é até presumida, né? Então, eu não preciso de uma maioria absoluta para decidir. O reconhecimento da constitucionalidade pode ser feita ali só pela turma, pela Câmara, ok? Então, aí eu volto à questão para julgar o mérito. Mas, se a arguição de inconstitucionalidade for acolhida, ou seja, eu já tenho uma primeira manifestação ali da turma ou da Câmara, pela inconstitucionalidade, aí a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao órgão especial onde houver. Ou seja, se a turma ou a Câmara já deu o entendimento dela pela inconstitucionalidade, aí eu preciso que isso seja ratificado pelo plenário ou pelo órgão especial para eu poder cumprir a cláusula de reserva de plenário que está lá na Constituição. Então, a turma não tem competência para julgar de forma definitiva, a turma não tem competência para julgar, para declarar a inconstitucionalidade. Para declarar a inconstitucionalidade, a competência é do plenário ou do órgão especial. Então, esse procedimento do Código de Processo Civil está de acordo com a cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição. Então, ocorre assim uma divisão funcional da competência do plenário ou do órgão especial e do órgão fracionário, que é a turma ou Câmara. O órgão fracionário são essas frações do tribunal, né, que julgam de forma colegiada. Não faria sentido que todos os recursos, todos os processos tivessem que ser julgados, né, votados por todos os membros dos tribunais. O tribunal lá de São Paulo, por exemplo, deve ter mais de centenas de desembargadores, isso seria totalmente impraticável.
Então, eu fraciono esse tribunal em turmas e câmaras de 5 desembargadores, e, na verdade, o julgamento dos recursos, em regra, é feito por 3 desses 5. Tá? Eu escolho um relator e outros 2 vão decidir com esse relator. Em algumas hipóteses é que eu consigo levar para julgamento completo da turma, onde eu vou exigir os 5 votos. E em outras hipóteses, eu preciso ainda sair da turma, que é essa fração do tribunal, e ir ou para o órgão especial, que é esse plenário reduzido, ou para o plenário, que seriam todos os membros. E aí eu vou ter que colocar essa questão para julgamento de todos os membros. Um controle de constitucionalidade difuso para que seja declarada a inconstitucionalidade é uma hipótese de competência do plenário ou do órgão especial, então eu preciso levar para análise deles. Então, por que divisão funcional? Primeiro, eu tento decidir a questão ali no âmbito da turma e da Câmara, porque é mais célere, tá? Então, primeiro eu peço para a Câmara fazer uma primeira análise, e também porque ali naquela Câmara eu já tenho 5 julgadores, então eu já posso ter ali uma amostra, né, do entendimento daquele tribunal sobre aquele assunto. Então, primeiro eu vou perguntar para a turma e para a Câmara, o que vocês acham? Se a turma e a Câmara entendem que é constitucional, então fica constitucional, volto para o mérito. Se ela entende que é inconstitucional, aí eu preciso ratificar com o plenário, tá? O objetivo aqui de fazer essa divisão funcional é para eu tentar agilizar, né? Ver o que eu já consigo resolver só com o julgamento aqui na turma e na Câmara, não precisar levar para o plenário, né? Para eu poder fazer um filtro e reduzir o que vai para o plenário. A decisão do plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidade é irrecorrível, ok? Então, depois nós vamos aprofundar um pouco nessa informação. E na instância extraordinária, que às vezes a gente chama também de terceira instância, como que é o procedimento? Aqui, ou seja, a instância extraordinária é quem? É o STF. Então, no STF, eu posso ter controle difuso e controle concentrado. Nós já vimos que o controle concentrado é originário, competência originária do STF. O controle concentrado, ele sempre começa e termina já no STF. Mas o STF também pode declarar inconstitucionalidade pela via difusa, que é justamente no julgamento dos recursos extraordinários. Talvez alguns de vocês já tenham chegado a essa conclusão, já tenham feito essa observação, porque quando a gente vê as hipóteses, né, as hipóteses do recurso extraordinário, é justamente controle de constitucionalidade, análise de constitucionalidade. Então, mas se eu estou no âmbito de um recurso extraordinário, significa que eu estou no âmbito de um processo concreto, de índole subjetiva, na verdade? Eu tenho partes, eu tenho um litígio que está sendo discutido e que conseguiu alcançar a via extraordinária pela via do recurso extraordinário. Então, se eu conseguir interpor, né, se eu cumprir os requisitos, se o meu processo tem uma questão constitucional e eu interponho o meu recurso extraordinário, eu posso estar levando ao STF, eu posso conseguir obter um controle de constitucionalidade difuso feito pelo STF. E agora, só que aí vem uma questão importantíssima. Quando o STF faz controle de constitucionalidade difuso, ele está vinculado à cláusula de reserva de plenário, tanto quanto os tribunais, tá? Tanto quanto os tribunais de segunda instância. Então, repetindo, quando o STF está fazendo controle de constitucionalidade pela via difusa, quando ele está fazendo controle de constitucionalidade pela via de um recurso extraordinário, né? Então, ele vai decidir a questão constitucional de forma incidental, ele precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Então, eu vou precisar do voto da maioria absoluta dos membros do STF, de todos os membros, tá? Então, eu vou precisar levar para plenário essa questão.
E aí eles vão decidir a questão constitucional e aí decidir também o mérito. Eu quero que eu quero deixar para vocês de questão para vocês pesquisarem, tá? Nos slides que eu coloquei para vocês. Eu quero que vocês pesquisem a súmula vinculante 10 e essa súmula 513 do STF, tá? Súmula vinculante 10 e súmula 513 do STF. Leiam a súmula, se der tempo, pelo menos leiam a súmula. Se der tempo, deem uma estudada, que a gente vai dar uma repercutida, uma refletida sobre isso na aula de amanhã, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa também com relação a isso aqui, ó. Possibilidade de dispensa do procedimento do artigo 97. Uma possibilidade de dispensar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Então, são 3 coisas com relação ao procedimento do controle difuso que eu quero que vocês estudem para amanhã. Súmula vinculante 10, súmula 513 do STF e possibilidade de dispensa da cláusula de reserva de plenário. Ok? E já vamos finalizar, então, com os efeitos do controle de constitucionalidade difuso. Trata-se de uma sentença proferida no âmbito de um processo judicial de âmbito subjetivo. Então, nós vamos, em regra, assumir a mesma regra que vale para a sentença, que não tem questão constitucional. A sentença faz lei somente entre as partes, né? Afinal, só as partes que participaram do processo, né, do devido processo legal, elas que tiveram contraditório, ampla defesa. Então, a sentença só faz lei entre as partes. Se essa sentença incluiu um controle de constitucionalidade, uma declaração de inconstitucionalidade, esta questão, tanto quanto o mérito, também só fará efeito entre aquelas partes, tá? Então, a declaração de inconstitucionalidade, em regra, somente terá efeito entre as partes daquele processo. Mas não é porque é uma decisão que só vale entre as partes que ela perde aquela natureza de decisão declaratória que a gente já estudou. Ela continua sendo uma decisão de natureza declaratória, que vem daquela teoria da nulidade, então significa que o juiz ou o tribunal declarou a incompatibilidade daquela lei ou do ato normativo com o ordenamento jurídico, tá? Então, aquilo não chegou a entrar no meu ordenamento jurídico porque é com ele incompatível. Então, Pedro Lenza conclui que, no controle difuso, para as partes, os efeitos serão interpartes, ou seja, vale só para as partes, e ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Eu vou ter que considerar, então eu julguei o meu incidente ali, né, a minha exceção. O juiz fez o controle de constitucionalidade difuso, analisou a questão constitucional. Aí ele vai ter, então, que refletir isso, né, no mérito. Julgar o mérito de forma coerente com esse entendimento dele. Então, ele vai ter que considerar que aquela lei ou que aquele ato normativo nunca existiram, vai ter que retroagir os efeitos para poder definir, né, fundamentar e trazer uma parte dispositiva da sua sentença compatível com isso. Mas, como nós já vimos, já está amplamente difundida a possibilidade de modulação dos efeitos, e essa possibilidade de modulação dos efeitos é reconhecida também no controle difuso. Então, o próprio juiz, ao declarar a inconstitucionalidade, identificando questões de segurança jurídica, questões de boa-fé, questão de proporcionalidade, ele pode já adequar, flexibilizar e não adotar efeitos totalmente retroativos. E para terceiros, como que fica, né? Então, o Poder Judiciário se manifestou de forma definitiva, né? Essa decisão transitou em julgado e declarou a inconstitucionalidade de uma lei. Isso é uma decisão muito importante, né? Uma decisão muito relevante. Como que é? Vai ficar sempre só restrita às partes? É possível que eu consiga ampliar esses efeitos para terceiros? Ou todo mundo que quiser,
né, que seja também para o seu caso reconhecida em inconstitucionalidade, vai ter que entrar com a ação e aí a gente vai ter uma multiplicação de ações iguais? Vamos começar a pensar e aprofundar nisso. Então, vamos lá. Nós vimos que o controle difuso pode chegar no STF, então nós vamos ter o pronunciamento da maioria absoluta dos ministros da Corte Suprema, porque a declaração de inconstitucionalidade exige, pelo artigo 97, pela cláusula de reserva de plenário, exige a manifestação da maioria absoluta do Supremo em sede de julgamento do recurso extraordinário. Então, eu posso conseguir, em sede de controle difuso, que a maioria absoluta do STF, que é justamente o guardião da Constituição, que é quem tem a última palavra em interpretação da Constituição, ele pode se manifestar pela sua maioria absoluta pela inconstitucionalidade de uma questão. Não tem como eu deixar de observar, né, a força jurídica, né, a força técnico-jurídica dessa decisão. Eu tive uma manifestação do STF pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que pela via do controle difuso. Bom, mas já tem uma previsão na própria Constituição para dar um tratamento para essa situação. E aí, nesse caso, se o meu controle difuso, então, chegou até o STF e a maioria absoluta do STF declarou inconstitucional aquela lei ou aquele ato normativo, o STF vai comunicar à autoridade ou órgão interessado e ao Senado Federal. E está lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição, nós já estudamos essa questão, eu já mencionei para vocês em sala sobre esse entendimento. Bom, está lá no artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Aí eu trouxe aqui algo que a gente discutiu bastante em Constitucional 2, que na verdade eu estou tratando de competências exclusivas do Senado Federal, porque não podem ser delegadas, né? Então, é uma competência exclusiva do Senado Federal. E está lá, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, é um controle difuso que chegou no Supremo, tá? Não é qualquer controle difuso. Por quê? Eu posso ter um controle difuso feito em primeira instância, que lá transitou em julgado, porque as partes concordaram, ninguém recorreu, transitou em julgado. Então, eu tenho uma decisão judicial definitiva, declarando a inconstitucionalidade pela via de controle difuso, mas foi proferida em primeiro grau. Então, não está aqui nessa hipótese, ok? O efeito vai ser só interpartes mesmo. Da mesma coisa, nos tribunais de segunda instância, eu posso ter lá também uma decisão definitiva transitada em julgado que declarou a inconstitucionalidade pela maioria absoluta do plenário daquele tribunal. Também não é essa a hipótese que a Constituição trata. Então, vai ser uma decisão, é uma decisão relevante? Mas é uma decisão ali de âmbito estatal ou regional, né? Porque os tribunais da Justiça Comum estadual são estaduais e a Justiça Federal é regionalizada. Mas, então, assim, eu tenho uma decisão relevante, importante, mas limitada, né? Geograficamente, e também efeitos interpartes. Mas se o controle difuso chegou no STF pela via do recurso extraordinário e o STF julgou, declarou inconstitucional pela maioria absoluta dos seus membros, transitou e julgado lá no STF com o pronunciamento do STF, então o Senado Federal, a ele compete suspender a execução dessa lei. O STF declarou inconstitucionalidade, transitou em julgado, ele comunica ao Senado. Senado, tem essa lei aqui no nosso ordenamento jurídico, ela tem aparência, né? Ela está criando a ilusão de estar aqui no nosso ordenamento jurídico, mas eu acabei de declarar essa lei inconstitucional. Bom, sobre então essa resolução do Senado que vai suspender a execução dessa lei. 2 pontos de reflexão. Competência exclusiva do Senado. Então, é uma decisão discricionária. O Senado vai fazer um juízo político de conveniência e oportunidade se ele suspende ou se ele mantém aquela lei no ordenamento jurídico, ou, uma vez decidido definitivamente pelo Supremo, é obrigação do Senado suspender os efeitos. Segundo, a própria Constituição fala em suspender a execução. Então, está se referindo a algo que vinha produzindo efeitos. Certo? Então,
E aí, se é algo que estava produzindo efeitos, essa conclusão aqui eu trouxe do Pedro Lenza. A resolução do Senado suspendendo a execução de determinada lei, nos termos da declaração de inconstitucionalidade do STF, faz com que a decisão judicial de efeito interpartes passe a ter efeito erga omnes. Então, essa é a primeira grande função aqui do Senado neste caso. Então, é inegável, né, a força até normativa de uma decisão proferida pelo STF, pela maioria absoluta dos membros do STF. Então, e para ampliar, então, esses efeitos, né, para eu poder usufruir dessa decisão que já foi tomada, né, para que ela não fique ali restrita apenas àquelas partes, eu consigo atribuir efeitos gerais, efeitos erga omnes a essa decisão, se o Senado, então, fizer essa resolução suspendendo os efeitos. Mas, enquanto para as partes os efeitos são ex tunc, como nós vimos, né, como nós vimos aqui, regra geral, efeito ex tunc, a resolução do Senado terá efeito ex nunc, vai ter efeito prospectivo, tá? Então, significa que o STF declarou a inconstitucionalidade, a decisão transitou em julgado. Então, aquilo ali vale para as partes. E o mérito daquele processo, porque eu estou em controle difuso, então eu tenho um mérito ali adjacente àquela questão constitucional, certo? O mérito deverá, em regra, ser julgado considerando efeitos retroativos, considerando a total nulidade daquela lei, daquele ato inconstitucional. Mas, para os demais, para os terceiros que não participaram daquele processo, essa inconstitucionalidade só vai ser considerada a partir do momento que publicada a resolução do Senado. Até o dia anterior à publicação do Senado, regra geral, a lei estava no ordenamento jurídico, vai valer para todo mundo. Só não vai valer para as partes do processo. Mas essa questão não é tão simples assim. E aí nós temos a teoria da abstrativização ou objetivação do controle difuso, onde nós vamos refletir justamente com relação a essa ampliação dos efeitos do controle difuso, dessa tendência de eu não gastar o judiciário para dar uma decisão, ainda que em controle difuso, mas eu vou reconhecer, é uma questão de economia, né? Eu já movimentei o Poder Judiciário, o Judiciário se manifestou sobre essa questão constitucional, então é quase que um desperdício que ela fique ali adstrita àquelas partes e eu tenha que interpor, todo mundo tenha que interpor centenas, às vezes milhares de ações iguais. Então, existe uma tendência para eu ampliar essa possibilidade, para eu ampliar já os efeitos desse controle difuso e alcançar já todos, né? Aí nós vamos ver esses efeitos. É da natureza do controle difuso, então, ele ser concreto. Vocês me desculpem, tá errado isso aqui, ó. Vou até cortar aqui, vou corrigir o slide. Então, é da natureza do controle difuso ser controle concreto e de índole subjetiva. Por isso que, em regra, ele tem efeitos interpartes. Agora, e aqui que vem a abstrativização, né? Eu estou tentando transformar algo que nasce de um caso concreto em algo com uma natureza mais abstrata, ou seja, analisando a lei em tese. E a objetivação eu vou para além daqueles interesses individuais, daqueles interesses particulares e subjetivos daquela lide, para dar uma visão mais objetiva que possa valer, né? Que possa resolver conflitos não só daquele caso específico, mas de uma variedade de outros casos iguais ou semelhantes.
Então, essa abstrativização ou objetivação do controle difuso é a tendência de conferir maior amplitude às decisões proferidas pelo STF em controle difuso, importam em um processo de abstrativização ou objetivação. É a chamada transcendência dos motivos determinantes da sentença. A transcendência, ou seja, eu vou transcender, eu vou transbordar ali daquelas partes daquele processo, aquilo que foi os motivos determinantes, né? Então, os fundamentos, os motivos, os argumentos dados naquela sentença, eu vou fazer com que aquilo se aplique não só àquelas partes, mas eu vou fazer com que se aplique a toda enfim, de forma geral. E é sobre essa transcendência também é uma parte da matéria que eu vou deixar para a gente aprofundar, tá? Na aula de amanhã. E com relação a isso, eu já gostaria também de deixar para vocês uma pergunta, que é: quais são as críticas apresentadas por Pedro Lenza a essa tendência, a essa teoria da abstrativização do controle difuso, e qual a solução por ele, que ele entende que é uma solução melhor, uma solução mais adequada para ampliar os efeitos do controle difuso, ok? Então, fico por aqui com essa segunda parte da nossa aula de hoje. Espero vocês amanhã para a gente concluir essas particularidades do controle difuso.